ZYR 986. Rádio Chapecó FM 100.1. Uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia amigos, amigas. Está começando mais um programa Hora Espírita aqui pela Rádio Chapecó FM. Lembrando que esse programa vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9. Hoje, 4 de março, né, um sábado que está meio nublado, mas acho que o sol vai aparecer para iluminar, né, o nosso caminho. Esse programa está sobre a responsabilidade das Casas Espíritas da Chapecó, filiadas à FEC, Federação Espírita Catarinense, pertencentes à 12ª União Regional Espírita. E tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesses gerais, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita para que possam ser estudadas e conversadas à luz da doutrina espírita. Hoje o nosso tema, né, é de grande importância para todos nós, pois vamos abordar as doenças. Essas doenças, né, que fazem parte das nossas existências. Fique conosco, então o nosso tema é as doenças sobre a ótica espírita. A gente já está ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar encaminhando sua pergunta, seu questionamento, a sua sugestão. E pode fazer direto então na live da Rádio Chapecó, tá? Ou pelo fone 2049-1212 ou o fone fixo 2049-1200. Convidamos também a todos os nossos amigos a acompanhar as redes sociais, o Facebook, YouTube, Instagram, curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Nesses canais você encontra todos os programas anteriores e informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região e também poderá acompanhar o anúncio dos próximos programas. Para conversarmos sobre as doenças na ótica espírita, nossos queridos amigos hoje se fazem aqui presente, o nosso amigo Rony do Amor e Caridade e Michel do Bezerra. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Michel, bom dia, Mona, bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, amigos. E eu, Mona Lisa, do Gotas, serei o vosso âncora. Mas antes de iniciarmos propriamente dito o nosso assunto, né, eu vou pedir uma pequena licença para ouvirmos o agradecimento dos nossos queridos amigos que contribuem para que esse programa vá ao ar, né? Escala Construtora e Imobiliária Nostra Casa. A construção de obras industriais exige valores sólidos e gestão eficiente. Há quase 30 anos, a Escala Construtora vem se destacando nesse setor e orgulha-se em fazer parte da expansão de grandes marcas em solo nacional. Utilizamos as mais modernas tecnologias, prezando sempre pela ética e segurança. Nossa missão é construir com excelência. Nosso compromisso, a realização de cada cliente. escalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Voltamos, bom dia, você que está chegando agora, o programa é Hora Espírita e hoje vamos abordar as doenças na ótica espírita. Desde que o mundo é mundo, a humanidade tem lutado contra as enfermidades das mais variadas. Quando consegue controlar uma delas, outras surgem, mais cruéis e ameaçadoras. Tem-se lutado com ardor para extirpar as doenças da face da Terra. Mas por que não se consegue, já que a ciência moderna tem recursos fantásticos? A resposta é simples. Tem-se buscado curar as doenças e não os doentes. Ou seja, temos envidado esforços para curar os corpos, esquecido que o enfermo é o espírito imortal e não o corpo que perece. Como a doutrina espírita entende a doença? Qual a visão em relação às doenças e os doentes? De que forma o espiritismo pode contribuir para o entendimento dessas doenças? Fique conosco e participe.
doenças na ótica espírita. E para a gente começar a entender e conversar, que esse assunto é muito abrangente, né, amigos? Ele aborda muitas coisas, né? Como que a doutrina espírita entende, Michel, né, as doenças, as enfermidades? Então, antes de nós falar de doença, vamos falar a definição de saúde. Então, a Marlene Nobre, no artigo As Doenças na Visão Espírita, ela fala que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, define a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Mas o Espiritismo ele tem uma visão mais ampla do que essa definição da OMS. Ele fala que seria a saúde o estado completo de bem-estar biopsico-socioespiritual, pois leva em consideração os fatores biológicos, psicológicos, sociais e espirituais que influenciam o ser humano em sua passagem pela existência terrena. Então, segundo o Espiritismo, a questão saúde e doença ela está profundamente ligada à lei de causa e efeito. Ou seja, que nós somos sobreviventes da matéria, que nós tivemos uma longa história até nós chegar nessa atual existência e que nós temos algumas contas a acertar com a justiça divina. Então, a Nete Guimarães, ela faz uma... Né, a gente às vezes confunde muito com karma, né? O karma ali da parte do espiritualismo. Então, ela fala assim, é como se todos nós estivéssemos no restaurante e fomos fazendo contas. E um dia a gente vai ter que pagar essas contas. Aí como vai ser esse pagamento que a gente vai estudar hoje? Gostei dessa analogia. Né? Porque às vezes karma não fica uma... Então é uma lei de causa e responsabilidade. Então tudo que a gente faz haverá uma responsabilidade, positiva ou negativa. Né? Então, segundo esse princípio, a criatura humana ela vai ter que dar conta de tudo o que ela vai fazer perante a vida. Todos os empréstimos que Deus deu, todos os patrimônios materiais, a inteligência que a gente ganhou, o tempo, as afeições, os títulos, o nosso corpo físico, tudo que é concedido para o nosso aperfeiçoamento espiritual, a gente vai ter que ter uma responsabilidade perante isso. Né? E sempre vai ser nessa roda viva, né? Na relação com o nosso semelhante. Então, o que os mentores espirituais nos ensinam? Que a percentagem quase total das enfermidades humanas tem origem no nosso psiquismo. Assim, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a preguiça, a crueldade, são vícios da nossa alma, que geram perturbações e doenças nos seus envoltórios. Quer dizer, no corpo espiritual ou perispírito. O que é o perispírito? O perispírito é o que serve de ligação do nosso espírito, que é uma forma imaterial, que faz essa ligação com o nosso corpo físico. Ele é a roupagem do espírito. E nele a gente acaba acumulando muitas coisas que acabam depois vindo para o nosso corpo físico, né, e gerando o que a gente chama de doenças, né, ou perturbações, complicações. Então, no estudo da doença, a gente precisa levar em conta esse fator do perispírito. Porque a cura do corpo físico ela vai estar diretamente subordinada, então, à cura desse envoltório espiritual, né? O equilíbrio desse envoltório espiritual. Há exemplos, então, importantes nas obras do André Luiz, né? Então, um dos exemplos é o caso do Segismundo, lá no Missionários da Luz. Numa vida passada, por causa da Raquel, ele acabou tirando a vida de um outro semelhante, do Adelino, com um tiro. Ele atingiu essa vítima na altura do coração. Então, na vida atual, o Segismundo ele renasce, né, reencarna, como filho de Adelino e Raquel, e traz já na formação do seu corpo físico o problema cardíaco, que só se manifestará mais tarde, como doença do tônus elétrico do coração após 40 anos de idade, que é mais ou menos o dia que ele vitimou ele na outra vida. Ou seja, né, o perispírito dele, ele acabou criando uma marca espiritual devido a esse desatino dele, né, porque ninguém tem direito de ofender a vida do semelhante. E esse perispírito dele, então, com essa doença, ele vai levar para o corpo físico para extirpar, né, para fazer essa responsabilidade perante a lei divina. Né? Então, como a gente pode observar, então, todas as ações praticadas, elas vinculam o nosso perispírito e se refletem no corpo físico, que vai, então, agindo como se fosse um filtro de impurezas de nossas anteriores existências. Assim, em matéria de saúde e doença, temos de levar em consideração as ações da vida passada e as da existência atual, para que as nossas conclusões não sejam falhas ou incompletas. Então, ao estudarmos esses casos, a gente pode constatar também o importante papel que a dor tem em nossas vidas. Segundo o benfeitor Clarencio, depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos e nos impele, né, a indispensáveis modificações com vistas ao plano divino. A esse respeito e de cuja execução não podemos fugir sem graves prejuízos de nós mesmos. Então a dor ainda é a nossa grande professora, né? Porque a gente é ainda muito duro, né? Muito ignorante. Às vezes a dor é que faz nos agir de alguma forma, né? Ou procurar um médico, procurar um amigo, procurar alguém que nos auxilie, né, a sair às vezes de uma situação difícil. Então Emmanuel vai dizer assim, muitas vezes as doenças são testes que nos põem à prova a capacidade de resistência moral e nos ensinam a valorizar a saúde do corpo e o equilíbrio da alma.
E aí tem uma historinha que o Chico, ele tinha um problema muito grave num dos olhos dele, né? O olho esquerdo dele. E um dia ele pediu para o Emmanuel, você não tem como me curar disso aí? E aí o Emmanuel explica para ele que, na verdade, aquilo foi ele mesmo que pediu. Como ele tinha uma tarefa muito importante na mediunidade, aquela dor servia para um limitador dele e de uma forma também dele não se perder com outros pensamentos. Então, aquela dor servia como uma espécie de freio para que ele não se perdesse em outras situações. Então, a gente vê que nem sempre a dor é uma expiação, uma prova. Também ela pode ser uma oportunidade do espírito vivenciar alguma coisa diferente daquilo. Na verdade, a doença é algo muito complexo, né? Então, e não sabemos ainda totalmente a origem dela, a verdadeira origem da doença em si, né? Se nós olharmos a ciência, por mais que ela tenha pesquisado e tal, algumas coisas ela dá origem a sistema genético, né, que vem com proporções e tal, né, mas de verdadeiro a origem da doença não se sabe, né. A doutrina nos ajuda a dizer que pode ser, que está relacionada, né, a nossa parte espiritual, e ela procura eliminar isso na transformação, eliminar, mas daí assim ela vai jogando de dentro para fora, né, daí o corpo material que vai sentir, mas são reflexos de tudo do nosso eu integral, né? O nosso eu integral. Então, não sabemos a origem, mas podemos também trabalhar para que nós não tenhamos isso, né? Manuel Filomeno de Miranda, que é um dos mentores, que trabalha com o Divaldo, né? Ele diz o seguinte, que tanto a doença quanto a saúde são construções e conquistas nossas, e que vem do nosso amor ou desamor, do nosso equilíbrio ou desequilíbrio, né? Que o espírito tem em relação as relações de mim comigo mesma, com os outros e com a natureza. Então, às vezes, a gente constrói algo, uma doença grave, né, pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, pelo nosso não perdão. Porque André Luiz, nas obras que o Michel citou, ele diz que os dois focos principais de quase todas as nossas doenças, sejam espirituais, físicas, psiquiátricas, é a mágoa e o remorso. A mágoa gera a culpa, o remorso o ressentimento. E a gente forma um circuito fechado, e isso fica rodando, que vai contaminando o nosso perispírito e fazendo com que crie fissuras, brechas, que ele tenta se desconectar para tirar aquela descontinuidade e faz com que eu adoeça. Olha que tão profundo que é, né? Como a gente vibra, como a gente pensa, como a gente sente nos acontecimentos, às vezes, diários que acontecem, né? A gente alimenta aquilo, depois dá uma dor de cabeça. Se a gente for pensar, a gente sabe qual que é a causa. Mas por isso que Jesus nos convida sempre a perdoar. Porque o perdão, e já falamos inúmeras vezes aqui, fizemos vários programas sobre perdão, é justamente para isso. Para que nós, não é que o outro vai ficar bem, né? Mas quando a gente vai trabalhar o perdão, é para que essas mágoas, essas rancores, tristezas, que nem você falou, Mona, não fique lá cravado em nosso ser, remoendo aquilo lá, transformando aquilo lá em energias ruins. E quem que vai sofrer? Eu, né? O nosso corpo, a nossa matéria, porque nós criamos a base, a fundação lá com mágoas e rancores, são energias ruins. E isso vai nos desgastando com o momento, o próprio perispírito, que nem o Michel falou, vai tentar expulsar para fora, e o que vai sofrer? A matéria, o nosso corpo. E aí nós temos que cuidar também nesse ponto, que a gente não deve sofrer por sofrer também, né? Dizer, não, agora já que eu tenho que pagar, eu vou pagar tudo nessa vida. Boa, não, Michel. a gente tem que buscar o médico, tem que buscar todos os meios para a gente buscar a nossa cura. Porque a medicina, né, o estudo, a ciência está aí para isso, para a gente buscar a nossa melhora. Né? Não é porque a gente não... Né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então eu vou sofrer bem aqui, não vou me fazer nada, porque daí eu estou pagando todo o meu... Não. Né? Deus nos deu a ciência para que a gente também busque, né, a cura, a prece, a fé também, né, a busca de auxílios, a gente tem que buscar. E o nosso melhoramento, isso, né? Seguindo aqui, ó, por exemplo, a visão espírita sobre as doenças é de dentro para fora. Foi o que o Michel falou, né? A medicina ainda olha o ser material, mas nós temos a visão do ser integral, né, Rony? Como é que funciona isso? Na realidade, é o ser. Nós somos um espírito. Não somos um pedaço, né? Partilhado. Na realidade, nós somos um espírito vivendo uma experiência no corpo material. Nós não somos uma matéria que tem um espírito. Então, é o conjunto da obra.
Então, é uma parte do todo. A matéria é uma parte do todo. Então, a doutrina nos ensina a sempre olhar o espírito. Porque sempre falamos assim, não existe doenças, existe doentes. E acabamos de falar que é um desequilíbrio, né? Que o espírito está sofrendo, passa para o perispírito e acaba sofrendo no corpo material. Então, a medicina, a ciência ainda hoje, ela olha a matéria. Porque ela não tem como, não tem equipamentos, não tem como olhar o espírito. Mas já temos inúmeros, até aqui em Chapecó temos a AME também, que é a Associação dos Médicos Espíritas, a própria USP de São Paulo já está introduzindo a parte espiritual dentro dos estudos da medicina, né? Para quê? Para trabalhar e tratar o ser completo. Porque vamos pegar uma doença que hoje está nos abatendo muito, cresceu muito, e principalmente na pandemia cresceu muito, que é a depressão. A depressão, o corpo está sofrendo, mas da onde que vem essa depressão? É o espírito que está doente. Então, quando a medicina ela passar a olhar para o todo e começar a tratar não só o corpo material, mas a parte espiritual também, vamos dar um salto, um avanço na cura das males aí que nós temos. Então, a doutrina, ela vem nos esclarecer tudo isso, que somos um ser completo. É o todo. Então, para nós eliminarmos, lógico, que nem o Michel falou, se faz necessário. Sim. A medicina da parte material está ali. E em muitos casos, principalmente, ela tem que ser atacada primeiro. Mas não adianta só atacar a doença no corpo material se o espírito está doente. Eu posso até resolver a doença, mas vou continuar doente, né, Rony? Exatamente. Eu amenizo a influência da doença agora no corpo material, mas se o espírito estiver doente, logo, logo ela se manifesta do mesmo jeito, de um outro jeito, de um outro formato, mas isso aqui vai aparecer. Então, temos que começar a ter essa visão. O todo, a parte material, a ciência, a medicina faz, e a parte espiritual, suas religiões, cada um na sua, com a fé. Tantas pesquisas tem que quem tem fé, quem ora com fervor, não melhora mais rápido. Por quê? Porque ele está tratamento é diferente, tudo é diferente. Exatamente. Você trabalha no hospital, você vê quem é mais apegado a Deus, faz aquele louvor, faz aquele agradecimento e compreende quem é, a melhora é rápida. Tanto que tem médicos, né, que na pesquisa lá na amnésia já pedem, né, em São Paulo, em outros lugares, você tem religião, você tem fé? Ah, tenho, então você vai... Quantas vezes você vai na igreja? 2? Então aumenta. Trabalha isso, que ajuda muito, porque a diferença do tratamento da pessoa que tem uma religião, uma fé, é bem diferente de quem não acredita em nada. É porque está lá, trabalhando lá o foco da doença, né, que é o espírito. Então... cura a parte espiritual e daí você cura a parte material, que ela é mais rápida e mais fácil, né? Há pesquisas já demonstrando, né, que a prática da oração, por exemplo, em grupos de pacientes doentes, elas auxiliam e melhoram, né, aceleram a melhora do paciente. Porque o que o Allan Kardec fala no Livro dos Médiuns, né, que o passe magnético, por exemplo, a oração, né, também seria uma espécie de passe, é trocar a molécula mal-sã pela molécula sã. Só que isso, se a gente continua gerando outras moléculas malsãs devido ao nosso pensamento, a nossa revolta, às vezes, né? Porque muitas vezes a nossa doença, ela não teria um prazo tão longo, mas como a gente se revolta, a gente tem ódio, a gente briga, a gente teima com Deus, dizendo, porque eu não sei o quê, porque eu sou mais desgraçado dos homens. E a gente entra nesse embate em vez do aprendizado, né? Então, toda vez que a gente tem um processo de dor, um processo de dificuldade, a gente tem que pensar assim, olha, eu acho que Deus está me dizendo que, de alguma forma, eu não estou na rota mais adequada para mim. Então, eu vou precisar mudar. E às vezes, daí, com o apoio da religiosidade, às vezes você vai ter insights melhores, porque você vai se colocar à disposição que a espiritualidade te oriente para um outro caminho. Né? E isso não é fácil, porque às vezes a gente não tem a humildade suficiente para entender. Né? Às vezes a gente é muito teimoso, né? E quer teimar com achar que sabe mais do que Deus ou achar o que é melhor para nós. Né? Mas Deus, conhecendo todas nossas vidas, conhecendo todas as nossas situações, ela sabe como a gente deve agir. Então a gente tem que ter muito, muito cuidado, assim. Né? E às vezes essa doença, às vezes vai ficar contigo a vida inteira. E aí você vai ter que aprender a conviver com ela.
E de tem algum muitas, jeito. uhum. Sim, e tem pessoas que vão levar bem isso, né? E tem pessoas que vão ficar reclamando e coisa. Então, às vezes, se você cuida de uma pessoa doente, tenha paciência, faça oração, né? Tente se reharmonizar, porque cada um tá no lugar certo, com as pessoas corretas ali pro seu aprendizado. E nem sempre vai ter um bom aproveitamento, né? Assim como a gente não ia bem em algumas matérias e ia mal em outras no colégio, na vida também é assim, né? Então, a doença, às vezes, a gente vai tratar de uma maneira melhor, de uma maneira pior, mas assim, a partir do momento que a gente aprendeu o que aquela doença tinha para ensinar, a cura vai chegar. André, Vai ser ou pela medicina ou por outra situação, mas ela vai Exatamente. vir, porque a gente não sofre mais do que precisa. André Luiz sempre diz que a doença é um clamor, né? Uma rebelião daquelas células dizendo pro dono do corpo, que é o espírito, ó, não tá certo, alguma coisa tá errado. Então, veja bem como na vinha de Deus nada tudo tem uma razão de ser, né? Ela vem nos chamar para que a gente acorde, desperte para algo que a gente tá fazendo errado e tem que transformar, né? E não é tentar aliviar a dor de ninguém, né? Porque a gente sabe muito bem, e todos têm na sua família ou em si próprio doenças que proporcionam dores terríveis, né? Então, mas assim, ó, a partir do momento que nós começarmos a entender, a compreender o que isso está querendo nos ensinar, e fazer a melhora íntima, fazer a melhora do espírito em si, porque sempre fala da moral, a evolução moral do espírito. Então, quanto mais puros nós somos, menos as intempéries vão nos atrapalhar. Porque a Mona falou primeiro, a mágoa, rancor, o Michel falou do orgulho, egoísmo, tudo isso gera em nós atritos, gera em nós confusões. Então, se o espírito está confuso, como é que o corpo vai estar bem? Então, nós precisamos... Então, a partir do momento que nós compreendermos, que nem você falou, Michel, nós entendermos o ensinamento que isso quer passar, compreender, mas precisamos fazer a nossa parte. Tentar compreender, querer aprender e mudar. Senão vamos continuar doentes. Exatamente. Se eu não mudar, eu cultivo uma mágoa e rancor, mas se eu continuar cultivando, vai continuar doente. Agora, se eu mudo, fazer o que Jesus diz-nos, amar e perdoar, aí pra frente começa a mudança. Mas fazer, não... hoje eu tô com preguiça, não vou fazer, porque a mudança requer esforço. E é um esforço diário. E aqui, abrindo parênteses, quantas pessoas têm o corpo perfeito, bonito, inteligente, não tem nada orgânico, nada, mas sofre da raiva, né? Que é a cólera, sofre do ciúme, do melindre. Isso aí também gera doenças, é doente a vida toda, diz o Chico, né? Exatamente. Então, há vários tipos de doenças, não é verdade? Exatamente. Porque assim, se nós olharmos, quanta gente doente que acaba ficando boa e daí se mantém alegre, contente, grato a tudo o que está acontecendo, a todas as oportunidades tendo do dia a dia e acabam ficando bem. E quantas, que nem você falou, que vivem doente? Porque acorda de manhã, bom dia. Bom dia por quê? Exatamente. Como é que essa pessoa vai se equilibrar? Você já está azeda já quando acorda? Não tem, né? E isso vai gerar... Reflete no corpo físico. Exatamente. Michel, mas por que nós ainda sofremos, adoecemos com tantas patologias? Meu Deus, já 2000 anos que Jesus esteve aqui, a gente continua na mesma, né? Sofrendo aí. E o que a doutrina pode contribuir para essa melhora, né? Tanto física e emocional, ela tem alguma coisa para contribuir? Sim, essas dificuldades que a gente tem, geralmente é porque a gente está escolhendo o jugo do mundo, né? Porque existem dois grandes jugos, né? Para nós, principalmente ocidentais aqui, né? O jugo do mundo, que é vivenciar a matéria, aproveitar, né? O carpe diem, né? Fazer tudo que a gente pode no momento, buscar as questões materiais em primeiro lugar, né? Deixar outras relações. E tem o jogo do Cristo, que é a vivência da humildade, do perdão, da amorosidade, do bom tratamento da fraternidade com o nosso semelhante. E isso
ele fala que o jugo é leve, né, e suave. Por quê? Porque a gente vai se harmonizando, né? A gente vai como se fosse adoçando a nossa vida, né? Por mais difícil que seja, a gente vai adoçando. Então, como a gente tem essa... E o ensino, muitas vezes, reforça isso, né? A gente vai no colégio e aprende que a gente tem que buscar o bem material, a gente aprende que tem que buscar... E isso não é o mal em si, não é o bem material, mas a forma que a gente trata aquele bem como se fosse a coisa mais importante da nossa vida, né? Então, às vezes... Ter o bem material, não o material isso, ter nosso. Isso. Você usar daquilo, né? Não ser usado por aquilo, né? Ou depender daquilo, né? Então, o que a doutrina nos ensina, por exemplo, né? Que a dor, muitas vezes, é um ingrediente dos mais importantes nessa economia divina, porque ela nos chama à reflexão, né? Então, lá no livro Ação e Reação, no capítulo 19, o André Luiz vai ensinar assim, que existem vários tipos de dor, né? Tem a dor evolução, que é de fora para dentro, é um sacrifício sem que o agente tenha dado causa ao sofrimento através do erro do passado. Muitas vezes são provas escolhidas pelo próprio espírito para concluir sua depuração e ativar o seu progresso. Então, muitas vezes a pessoa tem um grande exemplo daquele rapaz, o nome dele é muito difícil de falar, mas ele não tem os braços e não tem as pernas, né? Mas ele é uma pessoa muito ativa, dá palestra, vai falar com os jovens, daí ele fala assim, uma das passagens que mais me tocou, ele falou assim, eu ia ter filhos e uma grande tristeza minha é que eu não ia poder abraçar eles, mas ele disse que os filhos deles vão lá, abraçam eles, acalentam. Então, o que ele fez ali? Às vezes pode ser até uma expiação que ele está tendo, mas ele está também dando uma grande prova de como vivenciar aquilo da melhor maneira possível. Assim a gente conhece pessoas, né, que são paraplégicos, tetraplégicos também, que encaram de maneira divertida aquilo, né, fazem brincadeira. Então, a dor está servindo ali como uma prova, mas também como uma evolução dele, né, para ele sabendo encarar. Então, tem a dor e a expiação, que é de dentro para fora. Então, ela tem causa nos erros, né, nos nossos equívocos passados, desta ou de outra vida. O orgulho, o egoísmo, os vícios, a sexualidade irresponsável e outros sentimentos estão desarmonizando o nosso indivíduo e aí gera essa degeneração no corpo, né, que a gente já falou um pouquinho nas outras questões. Então, a gente chama elas de doenças, né, kármicas, né, as doenças da nossa responsabilidade. Aí tem a dor auxílio, uma enfermidade grave para amenizar dívidas. Programada antes da reencarnação, ela serve como medida preventiva para evitar desvios no plano reencarnatório, ocasionar reflexões ou evitar que se caia no mesmo erro de outra vida. Nesse livro do André Luiz, Missionários da Luz, tem uma mulher que está lá preparando o planejamento reencarnatório dela e ela se perdeu muitas vezes porque ela era muito bela em outras vidas e acabou abusando dessa beleza. Daí ela fala, olha, eu não quero nascer tão bonita, porque eu sei que eu posso me prejudicar de novo. Então ela pede às vezes para não ser tão provida de beleza, para que isso ela não venha a ser uma dificuldade ainda maior, né? Aumentar a dificuldade. Né? Nisso a gente não está dizendo que a pessoa não deve procurar tratamento de beleza, não deve fazer as plásticas que ela queira, né? Mas às vezes a gente tem que cuidar isso, que a nossa vaidade às vezes nos faz nos perder, né? Que é aquilo que vai fazer a gente isso, perder. que pode ser que a gente crie mais um tropeço, uma pedra, né, maior na nossa vida. Então a dor ela exerce então, uma ação misteriosa na consciência do indivíduo, educando e aperfeiçoando o ser e fazendo com que a gente vá se transformando moralmente, né? Então, através desses diferentes processos, ela age com eficácia e desenvolve a nossa sensibilidade, a delicadeza, a bondade, a ternura, a compaixão, a humildade e a indulgência. Por quê? Porque a partir do momento que você sofre uma dor e você vê um outro irmão sofrendo aquilo, você tem uma outra visão, né? Eu, por exemplo, estou desde janeiro com um problema renal. Então, às vezes que a pessoa me fala dor no rim, eu já sei o que a pessoa está passando, porque eu passei, né, aquilo. Então, é mais fácil. Às vezes, então, é uma maneira também de a gente se sensibilizar. E, às vezes, também, algumas doenças chegam para a gente voltar à nossa religiosidade. Às vezes, ela passa ali umas 2, 3 semanas, às vezes dá um susto na gente, né, para a gente, poxa, agora tem que me apegar um pouquinho a Deus, né, aquela coisa para a gente, não, vou me agarrar aqui, porque aqui eu sei que eu estou melhor adequado. Então, a gente tem que... Né, então, a dor e o sofrimento, elas cumprem dessa forma um papel de transformar, né, e reconduzir a nossa alma para os caminhos do bem. Então, por trás da dor, há alguém invisível que lhe dirige a ação e a regula segundo as necessidades de cada um. É como uma arte, uma sabedoria infinita, trabalhando por aumentar nossa beleza interior, nunca acabada, e sempre continuada de luz em luz, de virtude em virtude, até que nós tenhamos convertido em espírito celeste. Nos fala o Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, a gente vê, né, a providência divina atuando em nossa vida, né? E a misericórdia divina muitas vezes também atuando, né? Eu tive hospitalizado algumas vezes, né? Fiz 2 cirurgias, fiquei internado 2 vezes por esse problema renal. E daí você vai vendo lá, você vê os enfermeiros, você vê os médicos, você vê diferentes formas das pessoas que estão ali do teu redor sofrendo, né? Então, é uma grande escola, aquele momento ali que você está ali no momento de dor, né? Você reflete melhor, você se torna mais sensível, né? Você vê o teu parceiro, os teus familiares de uma maneira diferente. Então, é um grande chamamento. E às vezes a gente não consegue aproveitar, né? Todo mundo passou pela pandemia, por exemplo, né?
E alguns hoje em dia lembram, ficam com raiva, né? Discutem e não sei o que. Até Essa hoje tem droga uma... desse vírus, Isso, e não sei o que, xinga não sei o o vírus. quê. Mas não era nesse sentido, né? Porque, assim, se a gente pensar assim, Deus, né? Deus não quer que a gente sofra, porque para ele não muda, né? Quem tem que evoluir somos nós, né? Exatamente. Então, tipo, o sofrimento para ele é indiferente, porque o que é? O sofrimento, ele é proveitoso quando a gente aproveita ele. Porque senão vai se manter até que a gente, né? E às vezes até intensificar, até que a gente pare, repense e mude a nossa rota, né? De vida, assim. Imagina só, olha, uma reflexão. Quantos irmãos Jesus curou e voltaram, né, a cair no mesmo mal? Não aproveitaram a energia, né? Não usufruíram das benesses. E quantos Jesus não curou e foram espíritos iluminados? Daí eu te falo, eu de tanto eu beber, eu provoquei uma cirrose em mim. Vou lá no hospital, o hospital faz todo o tratamento, tudo, me cura da cirrose. E eu não paro de beber. Daí. Foi isso que aconteceu. E você falou como a doutrina ela pode nos auxiliar, contribuir para nos melhorar. A doutrina espírita, ela trabalha o ser completo. Ela nos ensina quem somos porque estamos aqui. Ela fala de tudo, desde a nossa vivência aqui, como a nossa vivência espiritual. Então ela nos mostra o âmbito geral de que é essa obra divina que somos nós, como espírito, encarnados ou desencarnados, né? A partir do momento que nós compreendermos tudo isso, nos abre um leque. Aí nós vamos começar a compreender por que certos sofrimentos, por que certas doenças, por que certas atribulações. O olhar, a visão disso tudo é diferente. Aí nos ajuda a encarar com mais serenidade, mais tranquilidade e faz nós nos melhorarmos. A partir do momento que nós nos transformamos moralmente, as atribulações são menores. O jugo, como o Michel falou, ele é mais brando, mais leve, porque eu fiz a transformação. Quantas histórias já falamos, que o Chico conta que ia perder um braço inteiro, mas por ser um espírito moralmente, trabalhar na caridade, no amor ao próximo, perdeu só um dedinho. Então, isso transforma, isso a doutrina nos explica e nos auxilia. Não, sem contradizer, sem querer julgar ninguém, né? As outras religiões não fazem isso. A doutrina espírita, ela trabalha o todo. E ela sempre volta para o espírito, que é onde que inicia tudo, como já falamos. Que é o ser imortal, né? Que é o que vai viver eternamente. Então, né? a partir do momento que nós conseguimos melhorar moralmente o espírito, o corpo material sofre menos. O fora da caridade não há salvação, né? Exatamente. Então a gente tem que fazer esse exercício lá na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, lá na casa espírita, às vezes que é mais fácil, né? Que lá as pessoas já estão mais propensas a receber o auxílio, né? Então isso, a gente tem que ter isso em nossa mente, né? Porque quando a gente fala, né? O André Luiz fala, né? Que quando as cobranças divinas chegam na nossa vida e vê que a gente está trabalhando no bem, às vezes elas diminuem ou nem vêm. Né? Porque a gente já está ali a caminho, né? Então não precisa meter mais um peso. A gente já está ali na caminhada. Então, é porque eu compreendi antes de que essa doença empurrasse para mim aprender, né? Então... Bom dia, quem está chegando agora, o programa é Hora Espírita. Estamos falando sobre as doenças na visão espírita. Quero dar bom dia para a Edna, para a Maria, para a Janete, para a Graciela, para o Jair. Jair Nunes Barbosa está dizendo bom dia, daqui a pouco estarei no seminário em Chapecó, Joana de Ângeles, São Lourenço. Bem-vindo. Para a Lia, para a Ivone, para a Carla, para a Dirce, Altina, Idair, Cleci, Fernanda... Clenir, Dari, Nilva, bom dia a todos que estão chegando, obrigado pela participação, continue conosco, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode enviar que nós vamos responder à luz da doutrina espírita. Seguindo então, Rony, a gente pode afirmar que todas as nossas enfermidades que nos chegam, né, todas as nossas doenças, elas são de outra existência ou pode ser dessa vida? Acho que pode ser dessa vida também, né, que eu bebo, tem uma cirrose que acontece. Exato. Eu vou pedir licença para ler um trechinho bem pequenininho que eu achei no institutochicoxavier.com. Segundo os princípios espíritas, a questão saúde e doença está profundamente vinculada à lei de causa e efeito, ao karma. André Luiz explica no livro Ação e Reação que karma designa-se causa e efeito.
Porque toda ação corresponde a uma reação. Quer dizer que está ligado a ações de vidas passadas. Assim, o karma seria uma espécie de conta do destino criada por nós mesmos. Faz parte do sistema de contabilidade da justiça divina. Pois bem, pode ser de vidas passadas, que a gente chama de expiações. Porque o Michel explicou no menino do coração. Exatamente. Ali, né? Eu preciso corrigir meus erros de vidas passadas. Ok. Lesei meu espírito, meu perispírito em outra vida, né? Exatamente. Então, Deus não julga ninguém. É um pai bondoso, maravilhoso. Os maiores juízes que tem de nós somos nós mesmos quando voltarmos para casa, na casa de nosso pai. Então, lá, numa preparação de uma outra encarnação, eu vou escolher minhas expiações e minhas provas. Mas também posso aqui, que nem você disse, fazer muitas coisas para que me prejudique. Uma, a minha casa. Se eu não limpar ela, deixar ela sempre limpinha, bonitinha, cuidada, lá vai ter barata, vai ter rato, vai ter um monte de coisa lá dentro. Esse corpo é minha casa. Se eu não cuidar dela, vai ter interferências. Então eu preciso disso. O que eu estou plantando em meu ser? O que eu cultivo, né? Exatamente. Vamos falar da parábola do semeador, né? Aí fala que vai lá. Mas eu estava lendo um livro esses dias. Ele disse, mas que parte do meu ser eu estou cultivando aquela terra bem adubada, bem organizada, plantando a melhor semente ali dentro? Que parte disso? Ou eu estou deixando ela uma terra árida, que eu jogo a semente cheia de entulho, cheia de pedras? Ou eu estou deixando as espinheiras da vaidade, do orgulho e do egoísmo a sufocar essa boa semente? Então tudo depende de nós. Pode vir de vidas passadas, assim como expiações, para corrigir certos erros, e quando eu me coloquei lá à disposição para isso, aí eu venho aqui, às vezes eu não consigo fazer, por vaidade, por não querer, pelo comodismo, mas eu posso criar aqui também. Então tudo é o conjunto da obra. Então, nesse caminhar, eu preciso toda vez, todo santo dia, cada minuto que eu tenho, fazer aquele esforcinho para ser melhor do que fui antes. Já estamos no caminho, porque até muito pouco tempo atrás, nós éramos um mundo primitivo. Já estamos no caminho, já evoluímos bastante. Mas talvez nós pudéssemos ter evoluído um pouquinho mais, se nós tivéssemos um pouquinho mais de compreensão e um pouquinho mais de vontade de nos colocar à ação. O Michel falou da caridade. A caridade material é necessário. Sim, é necessário. E é a coisa mais fácil que tem para fazer. Agora, a caridade moral, que a cada minuto, a cada momento, eu tenho oportunidades de praticar. Será que eu estou tendo a visão de olhar, aquele olhar de compaixão, de acolhimento ao meu irmão que está necessitado, às vezes, de um amparo? Então, temos tantas oportunidades para fazer essa melhoria. E quanto mais nós mudarmos, evoluirmos moralmente, menos o corpo vai sofrer. Nós já falamos dos casos de quantas pessoas que vivem felizes, com gratidão por questão, dificilmente adoecem. Agora, vai ver aquela pessoa rancorosa que vive reclamando de tudo para ver se o corpo não está padecendo direto. Mas a gente tem dois exemplos magníficos. Olha, o Chico tinha de tudo. Era glaucoma, era angina, era isso, era aquilo. Eu não sei o que o Chico não tinha. E trabalhava, virava a noite psicografando. Olha o Divaldo também tem de tudo. E tá ali, 92 anos, dando palestra toda quinta e todo sábado. É impressionante. Pois é. Né? Então, assim, não é que eles não tenham atribulações. Eles têm doenças. O Chico sofreu a vida inteira com doenças. O Divaldo também não está bem de saúde. Mas estão lá com vontade, com apreço pelo que estão fazendo, gratos por estar aqui nessa oportunidade.
o fardo fica Ou mais de leve. forma a dizer, eu quero ficar aqui. Eu gosto Ele de pediu, viver. ele pediu Aham. ficar um pouquinho mais. Né? O Alberto Almeida, ele faz uma colocação, ele diz que o pai dele ele nasceu com uma doença congênita no pé. Ah, é E verdade. daí quando ele explicava, né, pro pai dele que podia ser uma expiação, o pai dele disse, mas eu nunca ia aceitar isso. Aham. Daí ele fala, mas é lógico, pai, tem coisas que não tem que a gente aceitar, é da justiça divina Ele que era você... rebelde, o pai dele. Né, né? que você sinta. Daí ele fala assim, porque se eu fosse são, eu ia ser desembargador, não precisa nem ser juiz, ele ia ser do segundo escalão, né? Aham. E daí o Alberto Almeida olhou pra ele e disse, e nós, pai, seus filhos, o que ia ser? Ah, provavelmente vocês iam ser tudo uns perdidos. Daí como ele foi uma pessoa bem complicada, ele falou que os filhos dele tudo tiveram que se ajeitar desde cedo, então eles conseguiram todos ter uma boa profissão, né? É, ele então a vida explica. se reorganiza, assim, né? Então não é por acaso, às vezes, que a gente vive, às vezes, numa situação difícil. Que o pai dele né? veio, né, pra resgatar o comprometimento de grupo político, né? Em outra E ele- aí, Uhum. então, daí ele conseguiu, né, virar, e ele conta histórias bem interessantes, né, então é um pouquinho disso, né, as causas atuais, geralmente, por exemplo, usando o meu exemplo, eu como demais, então eu não posso reclamar se eu tiver um problema de saúde, porque eu tô comendo demais, eu sou o responsável por isso. tem que Então, às diminuir vezes a diz, comida. não, porque Deus me castiga, não, porque fulano faz isso, não. Cada um de nós, por o que o Espiritismo nos ensina, nós somos os responsáveis pelo nosso organismo. Né? Exatamente. Então a gente tem que assumir isso, né? E assumindo isso, a gente tem que saber que só nós vamos poder transformar isso, né? Exatamente. E aí é feito de passinho em passinho também, não é, não hoje, que eu escutei hoje o programa de espírita, amanhã eu vou me transformar, não é assim. Você vai aprender um pouquinho hoje, vai aprender um pouquinho amanhã, é como se fosse uma construção. Primeiro a gente faz, né, a gente faz, A base. estabelece a base, Uhum. depois aos pouquinhos a gente vai vivenciando, então é de pouquinho em pouquinho, Até né? porque a gente tem tanto automatismo de, assim, coisas tão arraigadas dentro da gente, de vidas e vidas, que não é Então fácil vai tu que a gente- tirar. Então né? é devagarinho, mas todo mundo é passível de Não mudança, é tá? fácil tirar aquele homem velho que Não, tá escrustado é em nós. difícil, né? Eu brinco lá em casa dizendo, enquanto a gente tá vivo, tem jeito, né? É, isso Enquanto aí. tá vivo, tem jeito de mudança. A nossa querida amiga Rose Saigas está pedindo assim, ó, bom dia. O que dizer de uma pessoa que, diante de uma enfermidade, se torna agressivo com o cuidador? Na verdade, assim, ó, isso é a revolta do próprio ser, né? A revolta da situação que ele acaba se encontrando. Às vezes a não aceitação da A não doença. aceitação, né? Da situação que está. Exatamente. Até o medo, né? Eu acho que um grande fator quando a gente tá sentindo dor, a gente fica muito amedrontado de morrer, né? E esse desespero, às vezes, faz com que a gente exacerbe muito nossos sentimentos, né? Então, é importante, às vezes, também pode ter um fator espiritual aí, né? Pode. Aquela situação. Então, sempre quando a gente tá vivenciando uma situação de doença ou tá com um familiar, assim, é importante que a gente não queira ver uma situação normal, é uma situação diferente, né? Então, às vezes, procurar, né, auxílio ali, ver até um médico, às vezes, dar alguma medicação, né? Porque aí a gente não pode dizer, Muita não... prece, né, Michel? Isso, que fazer ajuda prece, né? bastante. Tentar tratar a pessoa de maneira... E aí, quando ela se acalmar, porque daí não adianta você querer dar discurso quando a pessoa tá em momento de raiva, né? Tem que esperar as coisas se esfriar. E daí, às vezes, dizer, dali uns dias, você diz, mas você viu o que você fez lá naquela situação? A Será que pessoa não tem dava que pra te mudar? ajudar. Isso e tal. Então, às vezes, porque aí se a gente entra em conflito, a gente escala, né, a situação. E são situações que a gente vai ter que vivenciar, né? Cada um... Às vezes, a gente nunca passou por uma situação de raiva, mas às vezes uma doença a gente exatamente. explode, né? Não, Porque e às não vezes, tá... assim, ó, você fica acamado, você perde todos os... Depende de todo mundo. Depender dos outros, não consegue falar, se expressar o que você está sentindo, às vezes você desconta na raiva. Então a gente tem que ter muita paciência, porque a gente não sabe o que vai dentro do ser, né? O que ele está passando, o sentimento que ele carrega. Exatamente. Nós temos que ver, eu até ia falar isso na sequência da nossa conversa. O Michel falou de buscar medicina para que dê um ajuda. remédio, uma ajuda para acalmar esse espírito e buscar a oração, o entendimento espiritual. Duas. Mas o que nós temos que ver? O quanto nós aprendemos numa doença. Quantas famílias que às vezes estão separadas por egoísmos, brigas, vaidades, né? Individualidade, isso. E quando acontece uma doença um pouquinho mais grave dentro da família, baixa aquela adrenalina, aquela coisa que aconteceu ali e se unem para o bem do próximo. E ali começa uma convivência, não como era antes, ou talvez exista todo aquele amor, mas pelo menos para de criar aquela energia ruim
no âmbito familiar. Que né? faz com que se una em prol, né? Mude os Exatamente. pensamentos, a vibração, o caminho, né? Então, às vezes, a doença acontece nas famílias para um aprendizado. E Em grupo. Exatamente, é para todos. O doente tem suas provas e suas expiações. Alguma coisa ele precisa aprender com essa doença. Mas a família que está ao redor também precisa aprender com essa doença. E às vezes acontece, né, Mona, que às vezes a pessoa é violenta só com um familiar, né? Só. E às vezes é o único que pode cuidar dele. Exato. Então, quem sabe tu vê ali o que tem que é o uma... resgate, Isso, né? e às vezes, Uhum. então, ali tem uma situação que não vai ser fácil. Exatamente. E o que a gente está dizendo aqui, nenhuma doença é fácil, né? Não. Ninguém leva de... Principalmente pro doente que tá passando por ela. Às vezes a gente falando aqui, né, todo mundo saudável, é uma coisa, né? E quem tá sofrendo, às vezes fica até chateado, dizendo, mas não é assim. Uhum. Mas é lógico que não é assim, né? Porque às vezes a gente trouxe muitas situações que chegaram nesse... Porque a dor é um dos últimos recursos que Deus nos usa, né? Uhum. Ele vai, daí não, quando não tem mais jeito, ele não, então vai sofrer Vai a aquilo que dor tá agora. fazendo no outro, Uhum. né? Para você ver como é ruim aquela situação. Né? Então, é complexo mesmo e eu acho que muita paciência, muita fé, muita oração para que as coisas E vão usar todos os recursos necessários. A medicina para a parte material e a religião, Jesus, Pra que parte. o maior dos Uhum. médicos, para a parte espiritual. Quando a gente fala em evangelho no lar, melhor remédio para que tenha dentro de um lar é o evangelho, para equilibrar as energias dentro do lar. Pode até ter alguma revolta depois, Mas, normal, isso vai acontecer, porque nós somos influenciados por muitas coisas. Mas aquela luz que se cria dentro do lar, ela permanece se o alimento toda semana com o evangelho no lar. E eu acho que uma coisa importante a gente lembrar também é que às vezes a cura não vai se dar aqui na Terra, né? Não. Às vezes a pessoa vai se tratar a vida inteira e não vai alcançar um estado Ela de vai plenitude de precisar saúde. passar. Mas depois que ela desencarnou, aquilo passou, E né? vai Acabou, entender. né? Uhum. Ela cumpriu aquele papel Nada é dela eterno, naquele período. né? Nada é pra Isso, sempre. tudo passa, né? Como Uhum. diz. E se ela estiver ligada na espiritualidade, ela vai ultrapassar esses momentos difíceis com mais sabedoria, Com mais força, né? com mais saber- força, resignação. 8 horas e 46 minutos, o programa é Hora Espírita, estamos falando sobre as doenças. Vou pedir um pequeno licencinha para quem está nos ouvindo para uma mensagenzinha, né, de agradecimento dos nossos patrocinadores, Escala Construtora e Imobiliária Nossa Casa. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nossa Casa, a maior diversidade de imóveis para a locação de Chapecó. A construção de obras industriais exige valores sólidos e gestão eficiente. Há quase 30 anos, a Escala Construtora vem se destacando nesse setor e orgulha-se em fazer parte da expansão de grandes marcas em solo nacional. Utilizamos as mais modernas tecnologias, prezando sempre pela ética e segurança. Nossa missão é construir com excelência. Nosso compromisso, a realização de cada cliente. escalaconstrutora.com.br. Voltamos, continuando a nossa conversa aqui sobre as doenças, né? Michel, a doutrina espírita nos diz o seguinte: o homem é o que acalenta em seu íntimo. O que surge no corpo é a exteriorização dos males que cultiva na alma. Podemos dizer, então, que as emoções e os pensamentos influenciam diretamente, nós já conversamos sobre isso, né? Nas doenças que nos surgem? Sim, elas têm uma influência muito grande, né? Porque o que a doutrina espírita nos ensina, vamos voltar um pouquinho, né? Nós todos aqui, quando estamos na Terra, a gente está imerso num mar de fluidos, né? Como se a gente estivesse num grande oceano. E esse oceano, ele tá envolvido nas energias divinas, né? Deus, então, por isso que muitas vezes acontece chuva, trovoada, para sanear o ambiente espiritual aqui que a gente está na volta. Mas do que a gente se alimenta, né? O que é? Aí, o Manuel Filomeno de Miranda, como tu citou antes, ele fala que todos nós temos um hálito mental, que é aquilo que a gente cultiva de pensamento, de oração, que a gente escuta, que a gente vê, tudo isso cria uma psicosfera ao nosso redor. E os espíritos desencarnados, eles vêm, eles conseguem nos identificar. Então, a gente lá para eles, a gente é o que a gente pensa, né?
E aí a gente está emitindo isso, a gente está pensando e emitindo essas coisas boas ou ruins, e aí sintonizando também com o nosso redor. Então, por isso a gente tem que ter muito cuidado nessas situações, né? Hoje a gente vê uma grande investida, assim, do plano espiritual, que quer nos manter na ignorância, no materialismo, na promiscuidade, né? Muitos seriados envolvendo sexualidade, falando que é tudo bem você se drogar, você tem que se aproveitar a vida, tem que beber e coisa. E muitas vezes você não faz isso, mas você está ali alimentando, você está assistindo, você está... Então, às vezes, você diz, não, mas olha que legal aquilo, olha essas festas, né? E acaba se envolvendo nisso. Às vezes você nem vai chegar a fazer, mas a tua psicosfera, às vezes o teu psiquismo está ali envolvido naquela situação. Então, o que Jesus se propõe, né, para nós? A gente faça, né, esse olhar e diz, olha, tudo é lícito fazer, como dizia Paulo, né? Mas nem tudo me convém fazer. Porque às vezes a gente, o que o meu pai sempre dizia, né? Que às vezes a droga não vai ser uma coisa ruim, às vezes é uma coisa muito boa. Só que você vai ter condições de depois não continuar de naquele você ciclo, suportar, de você sair daquilo quando você exatamente. quiser. Porque esse é o perigo, né? Às vezes o primeiro gole, a primeira... Então, esses pensamentos, essas ações é a mesma coisa. Se a gente está ali vendo filme de violência, tá corroborando, dizendo, não, tem que matar mesmo X pessoa, não, porque aquele lá, não sei o quê, influenciando as situações de ódio, às vezes a gente vai se ver numa situação que a gente vai achar normal. E nosso psiquismo vai acabar abraçando coisas que não precisam mais, né? E que vai a nos gente tem que ter prejudicar. esse cuidado, né? Esse cuidado, assim, dos pensamentos, das ações, porque não é que a gente vive uma guerra espiritual, mas o nosso ser, ele é alimentado todo dia por bons ou maus pensamentos. Então, isso a gente está trocando. Então, o que a gente quer se ligar? Em quem a gente quer ficar amigo, né, espiritual? A gente quer que a espiritualidade, nosso anjo da guarda, esteja do nosso lado? Ou essa outra situação? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente acaba adoecendo por isso também, né? Vivendo esses ambientes, eu vou lá e vou numa festa, todo final de semana eu vou em festa, coisa assim. Às vezes a gente está se intoxicando aquela psicosfera. E às vezes a gente não dá conta de só com as orações, de só com nossas vivências melhores, sair daquele lugar. Então, eu não posso mais ir em festa. Não, tu pode ir em festa, mas você tem que saber que lá é um ambiente que está mais propício a cometer algumas situações que às vezes, né? Então, a gente tem que saber o nosso limite, né? Até onde eu posso ir, até onde eu vou conseguir até onde sustentar. eu dou conta, né? Exatamente. Isso. Então, às vezes, a gente não vai, né? A gente, digamos assim, a gente tem que ser sábio, né? Prudente e sábio, né? Como nos diz o Evangelho, né? De saber onde é que eu estou me enfiando, né? Se eu vou todo dia lá no centro espírita, é mais fácil que eu vivencio bem, tenha bons pensamentos. Agora, se eu vou todo dia lá onde é que tem situações de prostituição, de droga, de bebida, um dia pode ser que eu caia naquilo, né? Por mais boa educação que eu tenho. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Para não acabar se colocando numa situação que não precisava, né? Porque o mundo, né? Por exemplo, a internet nos serve para estudar as pesquisas de pessoas renomadas, ou para ver pornografia, ver bobagem, ver gente morrendo. Quem ver gente, escolhe a gente, né? É a gente que vai lá e faz os cliques e acessa, né? Então... eu sou um resultado, por exemplo, o meu corpo é resultado do que eu me alimento. E o meu espírito é a mesma coisa. É o resultado do que eu me alimento. Que nem você falou, se eu alimentar meu espírito só de coisas renomadas, só coisas bonitas, coisas boas, coisas do bem, vai me tornar uma pessoa do bem. Agora, se eu me alimentar de coisas ruins, o que eu vou estar vibrando, o que eu vou estar gerando? Vou estar gerando pensamentos ruins. O Michel falou uma coisa muito importante, né? Os seriados, as TVs, o que passa, né? Nossos jovens estão muito suscetíveis a isso, né? E a gente informação ainda, muito. Né? Então, como a gente, como pais, tem que cuidar, né? Porque quantos jovens depressivos a gente tem, um vazio existencial, nada tá bom, né? Mas vem desse alimento. O que está alimentando esse jovem? As mídias sociais hoje elas trazem um mundo que não existe, né? Por exemplo, tu vai lá nas mídias de fotografia, de vídeo. Lógico que a pessoa não vai postar os momentos tristes dela, né? Vai postar só o melhor que ela tem para mostrar. Sempre feliz, sempre feliz. Mas não quer feliz. dizer que aquilo é a vida dela total. Mas a pessoa, às vezes, que está em desenvolvimento, não sabe aquilo, né? Eles não têm então, discernimento. A gente tem que ter, e às vezes tem que ter essas conversas francas, né? Eu lembro que meu pai sempre dizia, a gente nunca teve muito dinheiro, meu pai dizia, o pai não pode te dar isso. Então a gente foi, né, crescendo e sabendo que não tinha, mas hoje em dia, às vezes a gente faz, não, porque eu quero ajudar meu filho, então eu vou dar o melhor, e às vezes nem sempre é o positivo, né? Às vezes você deixar de dar alguma coisa ou conversar que não é possível naquele momento, dizer um não também é uma importante. maneira Exatamente. educada de educar o espírito, né? É que assim, muitos pensam e livre-arbítrio, pelo amor de Deus, né? A gente pensa assim, eu vou dar para o meu filho o que eu não tive. Mas às vezes esquece de dar para o filho o que teve. Que nossos pais nos educaram. O certo era certo, o errado era errado. A gente vem de uma geração, Rony, que é uma geração muito diferente. Né? Tinha que trabalhar, tinha que ajudar. O pai olhava, a gente já sabia. Mas daí eu te pergunto, né? Quem que é o culpado? Pois é.
A nossa geração. A nossa que está criando assim. Essa história de querer dar para o meu filho o que eu não Exatamente. tive é totalmente errado. Tu falou tudo, Exatamente. falou muito bem. Mas a culpada é a nossa geração. E o que vai ser deles daqui 20 anos? E assim, amigos, se vocês têm uma religiosidade, leve seu filho para essa religiosidade. Não digo que né, nós temos a evangelização lá na doutrina, mas leve lá, se não tem lá na igreja, no teu culto, leve essa criança, porque às vezes é isso que ela veio, sabendo que a tua família tinha essa religiosidade, para que quando chegar um momento difícil na vida dela, acontecer, né? De ela ter essa força moral, né? Uma mãe falou... O Rossando Cringe conta, né, que ele tá dando uma palestra sobre essa questão da educação dos filhos, daí uma mãe chega no intervalo e fala, olha, eu sempre obriguei o meu filho até eu ficava com peso na consciência de levar. E daí eu resolvi então ligar para ele ver se eu tinha feito certo. E ele disse que sim, que muitas vezes ele poderia ter cometido erros muito graves se ele não tivesse conhecimento que existia o umbral, que existia uma situação ruim, se ele tivesse atitudes. Então, essa educação que a gente acha que não faz diferença, às vezes é a válvula de escape, aquela única válvula de salvação, às vezes quando ele estiver sozinho nas dificuldades, de conseguir superar aquilo. Perfeito. Olha só, nossa amiga Sônia está dizendo, bom dia a todos, caridade. Muitas maneiras de significado da caridade. Quando entendermos o verdadeiro sentido da caridade... E a verdadeira caridade é quando saímos do nosso desconforto. E ela começa na família por muitas vezes que a deixamos de lado. E a nossa amiga Fernanda está fazendo uma pergunta e dá tempinho ainda, temos uns minutinhos. Ela está dizendo o seguinte, podemos sentir a doença ou as sensações da doença estando perto da pessoa? Acho que ela quer dizer da pessoa que está doente, né? Sim, sempre vai ter a influência. Porque assim, ó, se nós somos influenciados pela energia que nos envolve, é lógico que vai sentir. Toda família sente, desde que haja uma ligação dentro de tudo isso, vai se sentir. Mas assim... Até porque quando a gente está doente, a gente vibra em outra sintonia. Exatamente. Né? Se eu tenho uma percepção assim, a gente consegue sentir super bem. Mas aí assim, quando eu começo a sentir isso, aí é a minha obrigação de me cuidar, de vibrar em sintonias diferentes, né? Com preces, com orações, estar equilibrado para que eu auxilie, a minha energia auxilie aquela do doente ali que está precisando. A gente tem que cuidar às vezes, porque às vezes a doença nos coloca numa situação. A gente não pode pular, nós que estamos ali ajudando, pular junto, né? Exatamente. E se abraçar, senão é dois doentes, né? A minha função é puxar para cima, né? Então, às vezes ela serve, porque muitas vezes a gente diz, mas será que tá sofrendo mesmo? A gente tem essa coisa, às vezes, dizendo, mas será que é tudo isso, né? Pro nosso familiar, pro nosso amigo que tá ali, né? Não às vezes, a gente tá passando, né? Mas tem uma passagem bem interessante no livro Saúde Mental, Relatos do Dia a Dia de um Psiquiatra Espírita. Ele conta que tinha uma mãe que ela sentia, assim, o filho dela tinha mediunidade, ele tinha uma idade mental de 2 anos. E eles, como estavam muito próximos, ela sentia tudo que ele sentia. Então, o que tiveram que fazer? Tiveram que afastar um pouco, tiveram que trazer outro cuidador, porque a telepatia estava sintonizando os dois. Então, pode acontecer sim, a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque cada um sofre na medida do que necessita. Então, a gente não precisa sofrer pelo outro, nem pedir, Deus, tira a dor da minha mãe, tira a dor do meu filho e deixa eu sofrer. Não. Cada um está sofrendo aquilo que precisa. Exatamente. A nossa É função difícil ajudar. às vezes, não, é terrível, né? Você vê ali o teu filho, o teu familiar querido ali numa situação muito difícil. É extremamente complexo. E a doutrina espírita nos orienta também de nem fazer essas orações, Deus tira a doença do Michel e passa para mim. Porque talvez é esse minuto, esse momento que o Michel precisa para se resignar, rever certas coisas e aprender muito com essa doença. Então, o aprendizado é do Michel, não é meu. Toda mãe, todo pai gostaria que um filho não sofresse. Mas aprende junto, né? Se souber lidar. Sim, aprende junto. O que a gente pede, então, força, compreensão, né? Resignação, principalmente, pra gente não se revoltar, né? Para não perder aquela oportunidade que a gente tá tendo ali. Mas a doença é o ensinamento para aquele indivíduo. Não adianta eu querer sofrer pela Mona. Não vai acontecer. A Mona precisa aprender aquilo lá. O que eu posso fazer, o meu papel é auxiliar a Mona com orações, com vibrações boas, eu estando bem equilibrado para que a Mona veja que existe equilíbrio para ela aprender. E a gente tem que ter um cuidado, nós espíritas, às vezes, de querer doutrinar as pessoas, né? Porque às vezes a gente vai querer lá e joga tudo a doutrina espírita na cabeça da pessoa. Às vezes a pessoa não está no momento de aprender. A pessoa que está doente, às vezes não está no momento de aprendizado dela. Às vezes ela está com muita dor, com muita raiva, com muito ressentimento. Então a gente faz oração em silêncio. Um dia, se ela te der abertura, aí você conversa com ela.
traz o teu ponto de vista. Se ela não te dá abertura, você continua na tua prece silenciosa, tratando bem, dando muito carinho, muito amor para aquela pessoa, né? Se Então, colocando nem à todo mundo disposição. também vai ter a doutrina espírita como o bem Exatamente. para ela, né? Outro vai ter outra religião, nenhuma religião, né? A gente não está aqui para convencer ninguém, a gente está aqui para nos evangelizarmos, né? Exatamente. Meu Deus, estamos chegando no final do nosso programa. Tinha muita coisa ainda para falar, né? Porque é um assunto que rende muito, né? Então, eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou, nossos queridos amigos aqui que nos acompanharam. Obrigada, Rony. Obrigada, Michel. Obrigado a todos por nos ajudar, nos acompanhar nesse dia. Obrigado, amigos. Bom final de semana. E nós, né, vamos nos despedindo, agradecendo a companhia, desejando uma excelente semana e até o próximo sábado com mais um Hora Espírita. Hora Espírita.